Oi pessoal, eu sou a Meire da Artes by Meire Artesanato e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa caixinha aqui. Essa caixinha é uma imitação de jeans que a gente vai utilizar o Betume Colors e aqui na parte de baixo da caixa foi utilizado tecido forrado só por fora. Essa caixinha ela tem 4 divisórias, então eu utilizei também o tecido nas divisórias. É uma caixinha bem bonitinha. Ela tem um pezinho, um detalhezinho aqui embaixo, né, dela mesma. É uma caixinha que o pessoal gosta bastante, as ondulações aqui na tampa. Uma caixinha que, apesar de simples, ela é super útil e é cheia de detalhes, né? Então, a gente vai fazer ela hoje. Vamos lá, então? Bom, pessoal, então a nossa caixinha já tá pronta. Então, já lixei e passei a segunda demão, tanto no azul por dentro, quanto no branco, tá? Na tampa e na caixa. Então, agora a gente vai colar o tecido na parte de baixo, tá? Que é a parte mais demorada e depois a gente faz a tampa que é mais rápida. Então, que a gente vai utilizar? Cola branca. Eu tô utilizando aqui a Cascorês, mas pode ser qualquer cola branca de boa qualidade, tá? Então, a gente vai passar cola branca na caixa. Vou passar com um pincel, tá? Cola branca em toda a lateral da caixa. Aí o processo para colar o tecido. Aqui eu já recortei a minha tira do tecido que eu já tinha mostrado pra vocês, tá? Então eu recortei sobrando mais ou menos 1 centímetro pra cima e 1 pra baixo, que depois a gente vai lixar essa sobra pra dar o acabamento na caixa, tá? Então aqui, com a minha tesoura, eu vou tirar aqui a parte da lateral pra ela ficar bem retinha e sem esse desfiadinho que o tecido tem, tá? Então, eu vou descartar ele, que eu vou colar a primeira parte do tecido. Então, eu vou colocar ele aqui e deixar uma sobrinha aqui de mais ou menos meio centímetro, tá? Que a gente vai esconder essa parte depois. Então, eu coloco o meu tecido. O tecido é super facinho de trabalhar, super tranquilo. Então, deu alguma coisinha errada, a gente consegue descolar na hora, enquanto a cola tá molhada. Então, eu colei aqui a primeira parte, ó, tá? Então, como eu falei pra vocês, sobrando aqui em cima e sobrando aqui embaixo, pra depois a gente poder lixar. Eu vou fazer o mesmo processo em toda a lateral da caixa. Então, ó, eu já colei aqui a última parte, você vê, ela ficou por cima daquela dobrinha que a gente fez e depois no acabamento a gente vai lixar aqui, então fica bem retinho, não dá nem pra perceber a emenda, tá bom? Aqui, então, já tá colado o nosso tecido. O que a gente tem que fazer agora com relação a essa parte? Esperar secar. Quando secar a cola, a gente vai passar a termolina leitosa, tá bom? Que aí eu vou explicar pra vocês direitinho qual que é a função dela e como a gente deve fazer. Então, eu vou deixar minha caixinha aqui de lado. Agora, a gente vai pra uma parte bem legal, que é a parte que a gente vai ver o jeans aparecer. Como que é feito isso? A gente vai trabalhar aqui com um pedaço de jeans, é ele que vai dar o efeito junto com o Betume Colors. Então aqui, como eu falei pra vocês no começo, eu tô usando o Betume Colors azul petróleo, tá? Isso você encontra na nossa loja também, em qualquer loja de artesanato. Aqui a gente vai utilizar também um pedaço de jeans. Então aquela calça velha, que não serve mais ou que por algum motivo rasgou. E aqui eu aproveitei, tirei, né, de uma calça velha, tirei essa parte aqui do bolso. O legal, o interessante é a parte do bolso. Você vai conseguir o efeito jeans em qualquer parte do jeans, mas o legal é o efeito do bolso, que é com ele que a gente vai trabalhar. Então, como que é feito?
vou colocar aqui o meu Betume Colors. Agora é com um pincel somente, tá? Não vai precisar do rolinho. O que que a gente vai fazer? O Betume Colors, ele é uma, vamos dizer, uma tinta especial que você consegue trabalhar com ele demora mais para secar. Então, a gente vai passar em toda a tampa, né, onde a gente quer fazer o nosso efeito jeans. Por que pintar de branco a tampa onde vai passar o Betume Colors azul? Porque o branco de baixo, ele vai dar justamente a impressão de lavagem que os jeans têm. Tá? Então, se a gente pintar de azul, vai ficar tudo muito escuro. Talvez não apareça tanto quanto a gente pintando de branco por baixo. Então, a gente vai passar aqui. Não precisa se preocupar, que aqui não seca, ó. Ele tá bem molhadinho ainda. Passamos em toda a caixa, só com o pincel. Ele vai ficar assim. E na mesma hora a gente vai posicionar aqui a nossa calça jeans, o nosso retalho, onde a gente quer que o bolso fique. E a gente vai pressionar. Pode pressionar bem, que quanto mais marcado ficar, né, com a marca da costura, o desenho que os bolsos têm, é isso que fica legal, é isso que deixa bem real. Às vezes o pessoal olha na loja a caixa pronta e pensa que é papel. É uma técnica bem interessante, super facinho, barato de fazer e dá um efeito super legal. E agora a gente vai tirar o nosso jeans. Olha que legal que fica. Olha que máximo. Fica muito legal, né, gente? Super facinho de fazer, não é verdade? Agora a gente vai fazer as laterais. Prontinho, ó. Tá feito a nossa caixa, as laterais, que aí, ó, você percebe, dá uma continuação, né? Então, tem que fazer as laterais também, que faz toda a diferença. Tá prontinha a nossa tampa por enquanto. Depois falta só um detalhezinho. Bom, então aqui a nossa cola, a cola já secou. E agora a gente vai passar a termolina leitosa, que é essa daqui. Tá? Então a gente vai passar somente com o pincel também. Uma camada pode ser generosa. O que a termolina leitosa vai fazer? Ela vai impermeabilizar o tecido. Depois, para o acabamento, a gente vai lixar essas sobras, né, que ficaram em cima, embaixo, para dar o acabamento. E a termolina leitosa, ela não deixa o tecido desfiar. Então, fica um acabamento bem legal. E ela protege também de sujeira. Então, é super, super importante a gente fazer esse processo. Bom, pessoal, então a termolina já secou, né? Em média, vai demorar aí de uns 30, 40 minutos ou até mais, dependendo do tempo, né? Se o tempo estiver muito úmido, que ela demora um pouquinho mesmo para secar. Mas vai ser bem fácil de você perceber, porque o tecido ele fica bem firme, ele fica bem durinho, né? Você vai perceber bem quando estiver já bem sequinho. Então, eu adiantei aqui o processo de lixar, né? Eu já lixei a parte de baixo. Olha como fica bem acabadinho. Fica bem retinho, tá vendo? O tecido não desfia, tá? Então, ele vai ficar dessa forma. E agora eu vou fazer aqui o processo pra vocês verem. Então, vou pegar minha lixa. Vou dobrar ela pra eu ter mais firmeza, tá? Eu dobro ela 2 vezes pra eu ter mais firmeza na hora de lixar. O tecido é um pouquinho durinho, então ele vai dar um pouquinho mais de trabalho do que o guardanapo, pra quem já fez com guardanapo, tá? Então, ó, mas ele sai bem fácil, ó. Tá vendo? Aí o tecido vai soltando e fica com um acabamento muito bom, ó. Bem rente a caixa.
Prontinho. Tá tudo lixadinho, ó. Percebe? Fica bem discreto esse acabamento. Qualquer um dos lados que você colocar, ó, nem dá pra perceber, tá? Tá toda lixada a nossa caixa. Aqui eu já adiantei também o processo de envernizar. Já envernizei embaixo. Eu utilizo o verniz fosco da Acrylex também. Eu prefiro o acabamento do fosco, tá? Tem quem gosta do brilhante, do geral, pode usar o verniz que for da sua preferência. O verniz, ele, quando você passa, ele fica bem esbranquiçado, mas depois de seco ele fica incolor, então o mesmo verniz pode ser utilizado em cima de qualquer tom de tinta. Tá? Então eu vou passar aqui de dentro pra fora. Olha como ele fica. Ele fica assim esbranquiçado, é normal. Qual é o cuidado que a gente precisa ter na hora de passar o verniz? Não passar muito. Se passar muito verniz, mesmo depois que ele secar, ele vai ficar branco. Aí o acabamento não fica legal, tá? Então eu passei o verniz com um pincel, agora dando um acabamento com um rolinho. Ele já tá quase seco. Aqui eu vou mostrar pra vocês verem a diferença, ó, da parte que já está envernizada, mesmo molhado, e a parte que não tá envernizada ainda, tá? Então é pra ele ficar assim, não colocando muito produto, é pra ficar dessa forma. E enquanto o verniz seca, a gente vai decorar nossa tampinha. Então tá aqui a nossa tampa, já tá seca, né? Do trabalho que a gente fez. A gente vai usar aquelas cartelas de meia pérola. Essa daqui é um que imita o strass, né? Eu achei que combina mais porque a gente vê muito, né, os strass nas calças jeans, então eu achei que ficou bem real. Então você pode usar dourado, prateado, o colorido. Hoje em dia tem de florzinha, tem diversos modelinhos dessas cartelinhas, né? Então você pode usar o que for da sua preferência. Essa daqui que eu vou utilizar, ela já é aquela que é autoadesiva. Eu vou pegar a minha cola, que tem o bico bem fininho. E aqui, ó, no meu desenho, ele tem essas 4 linhas, né? Então eu vou colocar uma linha pra cada, pra preencher todo esse desenho aqui, tá? Apesar das pedrinhas já serem adesivas, eu gosto de passar a cola para não ter perigo que ela solte, tá? Então, principalmente assim em cima de pintura. Em cima do papel, ela até segura mais, o risco de sair é menor do que em cima da pintura, tá? Então, a gente passa aqui uma camada bem fininha de cola. E cola aqui as nossas pedrinhas. Olha, bem facinho de fazer. E aí você pode usar a criatividade. Bom, pessoal, então tá pronta a nossa caixinha. Tá prontinha. Essa daqui, no começo do vídeo que eu mostrei pra vocês o outro modelinho, ela tinha as divisórias. Essa daqui eu optei por deixar sem divisória, tá? Mas aí você usa a sua caixinha aí, conforme a sua preferência. Então tá pronta, ó, já com as strass. Vocês viram, ó, secou o verniz. Então tá tudo em ordem com a caixinha. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aula. Dá um curtir se você gostou. Curte também a nossa página, vai aparecer aí na sua tela o nosso endereço no Facebook, o endereço da nossa loja física. Então, para você que está em São Paulo, vem visitar a nossa loja na Zona Sul. Todos os materiais que foram utilizados aqui na videoaula, eles estão disponíveis também na loja, tá? Espero que vocês tenham gostado. Visita a nossa página, visita o nosso blog e até a próxima. Um super beijo, Deus abençoe e fiquem todos com Deus. Amém?